Entenda o que é o crime de stalking, uma prática de perseguição reiterada e insistente que causa constrangimento e medo às vítimas. Direito à liberdade individual é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o advogado Bernardo Fenelon. Ele é o presidente da Comissão de Ciências Criminais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF. Bernardo, muito obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu e esse bate-papo, sem sombra de dúvidas, vai ser muito interessante porque é um delito que já não é tão novo, mas ainda assim é novo o suficiente para que as pessoas ainda tenham dúvidas. De vez em quando vem notícias aí, principalmente do meio artístico, né? Alguns artistas que sofrem esse tipo de perseguição. E normalmente a mídia trata o crime de stalking, e até mesmo aqui dentro da casa, durante o processo legislativo, em artigos também do meio jurídico explicando o tema, com esse nome, né? Stalking. Mas é uma palavra que não faz parte da nossa língua. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de iniciar a entrevista. Vamos explicar para as pessoas o que é o stalking, né? E por que a adoção desse termo em inglês para tipificar, né? Ou para explicar o crime de perseguição. Sim. Eu acho que até mesmo vale a gente voltar um pouco na etimologia da própria palavra. Essa palavra ela vem do século XV, né? É uma palavra que foi inicialmente incorporada na Escócia. Então, ela foi a primeira vez que ela surge na legislação escocesa e ela punia aquele que caçava num período de proibição, como, por exemplo, aqui seria a pesca durante o defeso. Então, não se pode pescar durante o período de defeso e lá se tinha essa proibição de caça de cervos e veados durante um certo período. Então, essa nomenclatura veio para aquele que fazia o stalk. O que era o stalk? Era aquele que dentro da floresta ele tinha que ser muito rápido e ligeiro para poder acompanhar o cervo, acompanhar o veado de uma forma que ele não fosse percebido. Né, justamente para que as autoridades não o flagrassem praticando aquela conduta e, portanto, ele tinha que ser muito silencioso. Né? Então, essa conduta de perseguir em silêncio, perseguir sem ser visto. Né? E ao longo do tempo, isso foi sendo introduzido como uma conduta daquele que fica perseguindo, né, a vítima, e tirando isso do mundo daquele que persegue o animal, perseguindo agora uma pessoa em silêncio, sem ser notado. Né? Então, quando hoje a gente traz isso para um ambiente de redes sociais, e aí vem a introdução desse vocábulo, eu acho que de uma forma global, e porque ele foi introduzido também aqui no Brasil, e a gente adota isso, e a gente escuta as pessoas falando com muita normalidade, assim, fulano estava me stalkeando, eu estou sendo stalkeado, e não propriamente dizendo isso como um crime, mas uma incorporação de aquele ali fica o tempo inteiro vendo as minhas fotos na rede social, está me stalkeando, muito nesse sentido, né? Dessa perseguição, dessa pessoa que fica ali vendo tudo que você faz em silêncio, né? Sem querer ser notado. As redes sociais, no final das contas, acaba, de certa forma, também popularizando essa palavra e ajudando as pessoas a entenderem esse sentido, essa ideia de perseguição. Agora, você citou um fato aqui interessante, realmente as pessoas, às vezes, né, você tem um seguidor que não é exatamente um perseguidor, né? Quando que essa situação, por exemplo, tem uma pessoa que está aqui me acompanhando sempre, colocando mensagem o tempo inteiro, independentemente do cunho dessas mensagens. Quando que a gente começa a partir desse limite de um seguidor, de um admirador, e isso começa a se tornar uma prática delituosa, um crime, né? Como é que a gente começa a definir, né, o que é exatamente esse crime de perseguição ou de stalking? Bom, isso está muito posto na norma, né? O próprio tipo penal, ele traz a figura literal da reiteração da conduta de perseguição. Agora, a norma, ela não traz um quantitativo, né? Então, a norma não diz aquele que persegue por 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 30 vezes. A gente não vai ter aqui um quantitativo que indique o que é um ato de perseguição e o que deixa de ser um ato de perseguição, uma admiração.
Então, isso acaba ficando muito no aspecto íntimo da vítima, né? Quando aquela conduta passa a incomodar a vítima. Quando a conduta passa a incomodar a vítima, e isso é um comportamento humano, a vítima vai expressar o descontentamento. Essa necessidade, existe a necessidade de a vítima expressar, então, quer dizer, a pessoa está começando a se sentir incomodada, aquela admiração já passou do limite, às vezes não é por admiração, enfim, tem vários casos, mas é preciso que a vítima manifeste o descontentamento para que passe a contar, a partir daí, já passou do limite de uma admiração ou de simplesmente de um seguidor para ser né, tanto no mundo online quanto no mundo físico, claro. O que é complexo em matéria penal, né, quando a gente discute qualquer delito criminal, é que a gente tem que analisar o fato, né, e cada fato vai ser diferente de outro fato. Então, a gente nunca pode generalizar, né, um caso ele nunca vai se assemelhar ao outro. Então, eu posso ter um caso em que, desde logo, aquele que está praticando a perseguição, ele já é enfático o suficiente para que aquilo incomode a vítima sem que a vítima traga nenhuma resposta, né? Digamos, num meio social, num meio digital social, numa rede social. A vítima, ela não necessariamente precisa ter que responder, né? Aquele que reiteradamente, todos os dias, e não precisa ser todos os dias, uma vez na semana, todas as semanas, uma vez no mês, todos os meses, está mandando mensagens que incomode a vítima não precisa encaminhar uma mensagem dizendo: pare com isso está me incomodando. A própria reiteração, por si só, poderia ser o suficiente para a vítima procurar as autoridades públicas e dizer: olha, estou me sentindo incomodada, gostaria que isso fosse apurado. Agora, cada caso é um caso, porque o tom da mensagem enviada vai ser analisado. A gente tem que também interpretar que, de um lado, teremos a vítima, mas, do outro lado, teremos também um possível autor que tem a sua presunção de inocência que precisa ser garantida. O autor ele precisa ter conhecimento de que está agindo de forma contrária à lei, ele precisa ter ciência, ter, de alguma forma, a noção de que aquilo que ele está fazendo ultrapassa o limite de uma convivência normal, de que ele já está agindo em crime. Existe essa possibilidade para enquadrar uma pessoa como um criminoso nessa situação? Aí a gente vai para uma discussão um pouco mais ampla, porque aí nós vamos partir para a ideia de homem médio, né? Eu acho que o cidadão que não tem uma debilidade cognitiva, ele sabe os limites de uma comunicação devida, né? E os limites que ele não pode ultrapassar. Então, você reiteradamente ficar mandando mensagens para alguém num tom que você deveria compreender que incomoda, esse filtro ele parte primeiro do autor, né? Então, se o autor não está tendo esse filtro, alguém tem que impor esse filtro. E aí, na prática, o que será necessário apurar e por que eu digo que cada caso é um caso? Você, muitas vezes, vai ter que apurar se aquela pessoa tem uma inimputabilidade ou uma semi-inimputabilidade. Talvez aquele autor não compreenda intimamente que aquela sua conduta está causando um estresse. Mas aí o processo é justamente para demonstrar isso. Talvez ele não tenha uma cognição necessária para entender isso. Só para esclarecer para as pessoas, você fala em inimputabilidade, sim, né? Esse é um termo bem jurídico. Bem técnico, bem técnico, as pessoas às vezes não conhecem. Do que você está falando exatamente? Da possibilidade do Estado punir aquele que pratica a conduta. É a pessoa, por exemplo, que tem, sei lá, um tipo de doença mental, sim, exatamente, com dificuldade cognitiva, exatamente, como você colocou, que ele não tem entendimento. Aí essa pessoa não pode ser punida porque, na verdade, está fazendo aquilo sem consciência. Exato, porque um crime, ele tem basicamente 3 elementos, né? O crime ele é típico, ele é ilícito e ele é culpável, né? Típico ele está previsto na norma. Certo. Né? O que está escrito na norma. Ilícito é justamente o legislador definiu que aquela conduta prevista na norma é ilícita. E culpável é justamente a pessoa que praticou aquela conduta precisa ter ciência de que aquilo que ela estava fazendo será sancionável. Contudo, se a pessoa não tem cognição suficiente para compreender a sua conduta,
eu não posso aplicá-la. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter outro instituto que não a própria pena. Eu vou ter uma medida de segurança a ser aplicada e não a pena. Né? E aí a gente entra por uma esfera muito técnica, que até foge um pouco dessa consciência. Por quê? E talvez fosse até isso que eu quisesse falar quando eu falei em presunção de inocência do autor e da também responsabilidade da vítima. É preciso tomar cuidado para que nem o autor se valha da desculpa de dizer que, mas eu não sabia que eu estava incomodando, então tem que ter esse filtro, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado de que a suposta vítima, e por que eu estou usando aqui a palavra suposta? Para que o crime ele não seja usado à torto e à direita em situações desnecessárias. Então, por exemplo, eu tenho aquela situação em que uma suposta vítima teve ali um desentendimento com alguém e foi procurada uma, 2 vezes, e em tom de retaliação, ela já deseja se valer desse instituto para dizer, não, estou aqui sendo perseguida. Não. Eu não tive uma reiteração, eu não vou ter o preenchimento real desse tipo penal. O legislador não criou o tipo para isso, né? Para que seja utilizado como retaliação. Isolada que vai caracterizar o crime, né? Exatamente. Então, para a gente expandir um pouquinho aqui, Bernardo, a gente está falando em trocas de mensagens, essas possibilidades de seguidores em redes sociais, seria mais o chamado cyberstalking. Uhum. Mas existe também, claro, no mundo, né, offline, né, no mundo real. Então, por exemplo, uma pessoa que coloca faixas próximo da residência da pessoa reiteradamente, às vezes manda flores a um ex-namorado ou uma ex-namorada que manda flores, manda presentes repetidamente, frequenta lugares, ou então vai a lugares que se sabe que a pessoa frequenta, às vezes uma academia, um clube. Esse tipo de prática, às vezes só a presença da pessoa ali, ainda que ela não se dirija diretamente, também pode caracterizar um crime de stalking? Pode, sem sombra de dúvidas, né? O crime de stalking, ele vai ser tanto configurado no universo digital, então, assim, a pessoa pode se fazer presente perseguindo no digital, quanto a pessoa pode se fazer presente perseguindo no universo físico. Tanto que o próprio tipo, ele diz uma restrição de liberdade e o impacto de um dano psicológico. Né? Esse impacto de restrição de liberdade é justamente esse cenário que você narrou. Então, se todos os dias, né, a pessoa que é ali o perseguidor, ainda que ele não faça nada, né, ainda que ele não esteja ameaçando, porque teremos também a previsão da ameaça dentro do tipo e falaremos disso. Não precisa ter ameaça ou tem que ter ameaça para caracterizar? Não precisa ter ameaça. Se a pessoa está todos os dias parado na porta da casa, ali daquele que está sendo perseguido, da vítima, e isso está gerando um abalo psicológico, né, um dano psicológico na vítima, e aquela vítima passa a estar com medo, receio de sair de casa, isso por si só já está configurando a conduta. Se de alguma maneira, você trouxe o exemplo das faixas, se todos os dias tem lá uma faixa na porta da casa da pessoa e a pessoa não deseja mais aquele contato, isso também está gerando um abalo psicológico, um abalo moral. Então, a conduta também pode ser configurada por esse tipo de conduta. O delito, né, pode ser configurado por esse tipo de conduta. Então, diversas possibilidades, elas vão estar presentes para a configuração do tipo de perseguição. Né? Agora, o que é importante? E assim, quando a gente vê a forma como o delito foi construído, até a forma como os apostos das condutas, eles foram bem delimitados, a gente vê que a reiteração, ela é necessária. Porque é justamente a reiteração que vai demonstrar que essa perseguição, ela precisa ser contínua, né? Não é um ato de se procurar a pessoa uma vez e, passado algum tempo, procurar de novo. Sim. É um ato de reiteradamente estar procurando, e aí o que o Estado, né, o que o legislador optou por obstar, né, o que o legislador quer proteger, qual o bem jurídico que o legislador quer proteger? O bem-estar da vítima, né, que é proteger a sanidade
mental da vítima, que é proteger a sanidade mental dessa vítima. Então, essa reiteração que efetivamente vai trazer esse prejuízo, né? E muitas vezes, se você não coíbe essa conduta, você vai ter o escalonamento disso. Esse é o risco, né? De certa forma, a lei acaba tendo um papel preventivo, porque essas situações de perseguição, às vezes, elas vão escalando, como você bem colocou, e acabam gerando situações até de violência, pode ser física ou psicológica. Agora, do lado da vítima, a pessoa que se sente vítima de um stalker, né, de um perseguidor, quais são as providências? Né, vamos dizer, a pessoa acredita que está passando por essa situação, se sente incomodada, tem a sua liberdade individual restringida, às vezes, por atitudes, seja no mundo real ou então no mundo virtual. Qual é o passo? Né? O primeiro passo, o que a pessoa deve fazer? Quais são as medidas que são cabíveis para evitar justamente esse escalonamento e ter os seus direitos garantidos? É muito importante e isso acaba sendo importante em todo delito que demanda representação, né? Então, desde logo, isso é um ponto importante de deixar bastante claro. O delito, ele demanda representação. Então, no universo penal, processual, nós temos alguns tipos de ação penal, né? Então, você tem a ação penal pública, né, que são os delitos que, por simplesmente acontecerem, o Estado, ele obrigatoriamente tem que agir. O crime de homicídio. Houve um homicídio, o Estado ele não pergunta para a família da vítima, ou mesmo no caso de tentativa, que a vítima sobrevive, se a vítima deseja que a investigação ocorra ou não. O Estado vai lá e age, ponto final. E nós temos o delito condicionado à representação e aí sim se transforma em uma ação penal pública. E aqui é esse justamente o caso. Então, a vítima ela tem que buscar o Estado para que, de fato, o delito seja apurado. Como o crime ele é de representação e ele tem até um prazo decadencial, né? O que significa isso? Eu tenho 6 meses para procurar as autoridades, ou seja, para buscar uma delegacia e fazer essa representação. O registro de ocorrência, assim, da forma bem simples aqui, pontuando. Sim, um BO. E se isso não é feito em 6 meses, você deixa de ter esse direito a partir do momento que você tem o conhecimento do autor da perseguição, do autor do fato. Então, já que o delito ele é condicionado à representação, um passo muito importante que a vítima tem que fazer, ela tem que tentar condicionar as provas, né? Então, tudo aquilo que está representando a perseguição, as mensagens, às vezes que e isso se a gente estiver num ambiente mais virtual, mas num ambiente físico, né, no mundo real, se o perseguidor estiver procurando a vítima, que então ela busque testemunhas que possam dizer, sim, aquela pessoa estava aqui reiteradas vezes. Esse é um ponto interessante. Como ela prova, né, no caso do mundo real, por exemplo, e como ela prova no caso do mundo virtual. Que medidas a pessoa deve tomar logo ali no começo, porque aquela história, essas coisas é melhor você combater logo no começo. Sim, e isso, né, é uma recomendação. Como começar a juntar provas para você fazer, para que a vítima faça essa representação? Sim. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, né? Todo mundo tem um celular que tem uma câmera. Então, se você passa a ter a impressão de que tem alguém te perseguindo, e você vê aquela pessoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, filme, fotografe, peça para que um amigo, uma amiga esteja com você, justamente para que aquele amigo, aquela amiga sirva de testemunha, né, de que aquela pessoa ali está. Se for o caso de... Porque aqui a gente está colocando muito uma situação da perseguição fantasma, né, daquele que fica ali de longe parado. A espreita, né? A espreita. No dia a dia não é bem isso que nós vemos, né? Existem esses casos, é mais ostensivo. É aquele que busca comunicação, é aquele que busca contato, é aquele que de alguma maneira se aproxima, tenta manter um diálogo. Então, tudo isso possibilita para aquele que passa a se considerar vítima, tentar mapear tudo isso e tentar acautelar essas provas,
né? Então, a tentativa de acautelar essas provas é muito importante. Bom, não consegui acautelar essas provas. A minha palavra não vai ter validade? É claro que vai ter validade. Então, a partir do momento que você tem uma narrativa de reiteração, busque as autoridades, porque as autoridades, e aqui no caso a Polícia Civil, ela vai ter condições de também produzir uma investigação. Então, a Polícia Civil vai poder investigar, eventualmente vai poder pedir medidas cautelares para verificar se aquele agressor, de fato, está se aproximando ou não da vítima, vai poder, eventualmente, fazer uma diligência de campana para poder verificar se aquela situação está ou não, de fato, ocorrendo. Então, o que não pode ocorrer é que a vítima se sinta inibida de buscar esse apoio estatal. A norma foi feita justamente para proteger a vítima, porque, na prática, e aí é, de fato, um conselho que sempre trazemos por ter visto alguns casos, é que não representar, por achar que de alguma maneira a representação, né, buscar as autoridades, fazer essa representação, essa comunicação às autoridades vai prejudicar a situação, vai fazer com que aquele perseguidor vai aumentar a sua conduta, vai se sentir irritado. É não ter medo de denunciar. Exato. Mesmo, né? Confiar no sistema. Confiar no sistema, confiar nas autoridades para se proteger. O que nós vemos é que o sistema funciona. Na verdade, não fazer essa comunicação acaba por fazer com que a situação vá aumentando. A partir do momento que esse registro é feito e as autoridades entram em cena, isso acaba tendo uma redução. Bernardo, vamos falar das penas. Sim. Né? Dentro dos artigos jurídicos que tem já falando sobre essa lei, uma nova lei ainda de 2021, muitos autores consideram as penas muito brandas. Vamos lá. Quais são as penas para uma pessoa que é enquadrada, que é realmente condenada por cometer o crime de stalking? As penas vão de 6 meses a 2 anos. Então, isso na tipificação normal. Posteriormente, eu vou ter situações específicas em que, se o delito for cometido contra uma criança, um idoso ou contra a mulher, em razão do sexo feminino, né? Aí as penas elas podem ser aumentadas até a metade. Nessa situação, o que trouxe o legislador? A figura propriamente de perseguir, ela é sempre muito correlata a outras figuras, né? A exemplo de uma violência. Então, já existe uma violência psicológica. Uma violência psicológica, mas falando de uma violência propriamente física. Então, o legislador ele não quis tentar vincular uma dupla punição, porque no caso concreto, quando o delito ele de fato ocorre num grau mais ostensivo, ele ocorre por meio de mais de uma conduta, mais de um tipo penal, mais de um crime. Danos morais, por exemplo, a pessoa pode pedir? Mas não pela esfera criminal. Entendi. Na esfera civil, né? Configurada a conduta, sem sombra de dúvida, em razão do impacto, em razão do dano. Na esfera civil, a vítima ela pode ingressar com uma ação e demonstrando tudo aquilo que de fato ocorreu e principalmente com o resultado da ação penal, e isso vai ficar comprovado, haverá materialidade ali do delito e levando isso para a esfera civil, sim, o dano moral, o dano muitas vezes até material, porque podemos ter um dano material. Por exemplo, às vezes a vítima, com tanto medo, ela deixa de dirigir o próprio carro e ela passa, por exemplo, a ter que pegar um meio alternativo de transporte, né? um transporte de aplicativo, e ela tem gastos que ela não teria. Entendi. Né? Então, isso vai gerar um dano material. Né? E aí ela vai poder acionar a esfera civil justamente para buscar essa reparação. Então, é plenamente possível, né? Sem sombra de dúvida. Bom, se uma pessoa passa por essa situação, ela tem a sua liberdade restringida, tem todas essas penalidades, se passa num processo, o agressor, ele recebe a pena de 6 meses a 2 anos. Existe também uma previsão de multa. Sim. Essa multa,
ela beneficia a vítima? Como funciona? Como ela é dosada? Que valores podem ser estabelecidos? As multas em matéria criminal, de uma forma geral, elas não são direcionadas para a vítima. Elas são direcionadas para o sistema criminal, né? Para a melhoria do sistema criminal. Então, essa multa ela vai, normalmente, para o fundo penitenciário, né? E ela é utilizada, né? Essa verba ela é utilizada para a melhoria do sistema de política criminal como um todo, né? Então, é aquele raciocínio de que essa multa ela será utilizada em matéria de política criminal para a melhoria do sistema como um todo. Então, é como se, indiretamente, isso retornasse para um aumento de compra de novos equipamentos que vão coibir e até facilitar novas investigações. Aprimorar o sistema Exato. de segurança. Bom, Bernardo Fenelon, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelas informações. Agradeço imensamente o convite. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.